20 horas e 1 minuto, né? A Adriana vai fazer a leitura do Evangelho, é o capítulo 6, o Cristo Consolador no capítulo 1, e a Mara depois vai fazer a leitura, vai fazer a oração para nós. Pode começar, Adriana. Jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Mara? Vamos então, com alegria cristã, alegria do reencontro de corações amigos, de espíritos, nós encarnados que aqui estamos, que um dia no mundo espiritual nos comprometemos em trabalhar pela doutrina espírita. Nos comprometemos em ser solidários uns com os outros, na tarefa espírita na cidade de Franca. Temos a alegria de receber o Jean, que representa a USE, que muito tem trabalhado para o movimento espírita de Franca. Desejamos a ele que a espiritualidade o envolva nas inspirações, para que os seus conhecimentos possam vir esclarecer a cada um de nós. Desejamos a você, Jean, a paz, a serenidade, a tranquilidade. E que nós, que aqui estamos, em busca do Evangelho do Cristo, que cada um reservou no dia de hoje, um momento para estar aqui, na busca desse jugo suave, desse fardo leve. Todos nós que nos andamos sobrecarregados, aflitos, viemos ao seu encontro de Jesus. Este é o nosso momento. Então pedimos a espiritualidade, a serenidade, a paz, a calma, para que cada um, nas suas reflexões, à medida que o Jean for fazendo a sua explanação, possa encontrar essa serenidade, esse amparo de Jesus. Na paz do Cristo, na proteção dos espíritos nobres que acompanham cada um de nós, espíritos que são responsáveis pelo movimento espírita de Franca, damos por iniciado a nossa reunião da noite. Assim seja. Obrigada, Mara. Obrigada, Adriana. Então, hoje é com grande alegria que nós estamos aqui recebendo o Jean. E o Jean, todo mundo já conhece um pouquinho do Jean, né? O Jean da USE. É o Jean da USE, né? Como tinha lá na antiguidade, carregava o nome da cidade, né? Viúva de Naim, ou do marido, né? Aqui em Franca nós temos o Jean da USE. Então, ele é um companheiro aí que está sempre trabalhando, né? A sina do Jean é trabalhar pela doutrina, graças a Deus, né, Jean? Então, seja muito bem-vindo a todos que estão aqui conosco, né? Nós estamos com aquela pessoa que você também gosta muito, da Marília, lá de Campinas, viu, Jean? Ela acabou de entrar para te ouvir, hein? Ela está aí, além dos outros companheiros nossos.
que já estão e os outros que acabam chegam daqui a pouco, né? Mas a palavra agora é sua, Jean. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar com vocês. Eu acredito que nós somos uma grande família. Brinquei na sexta-feira com o pessoal da Casa da Prece, que eu materialmente não tenho uma família muito grande. A minha família material mesmo, ela é bem reduzida mesmo. Se pai e mãe desencarnarem, vão ficar só a Rejane e o Jean, que são os irmãos. E aí, o restante é primo, acaba se distanciando e acaba cada um seguindo o seu caminho. E a minha família realmente é o movimento espírita. Então, é um motivo de muita alegria quando eu encontro. O pessoal fala, mas isso é bajulação. Não é bajulação. Quem me conhece sabe que eu não costumo bajular ninguém. Nem vocês sabem, porque eu já estive na casa várias vezes. E para mim sempre é uma alegria e uma honra estar nessa casa, porque eu lembro de várias coisas, né? De vários companheiros, né? Que passaram por aí, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente nessa encarnação. Mas lembro, a imagem que mais guardo da casa espírita da sala de passe. Porque hoje, muito cedo, muito novinho, eu frequento o centro desde 1 ano de idade, e minha mãe, principalmente, ia muito do Esperança e Fé. Hoje ela frequenta o sábado, né? E ela me levava para tomar o passe, e eu ficava observando as passistas, vamos colocar assim, e ficava repetindo o som. E a pessoa que me lembra bem muito da minha memória são duas, que é o Sr. José Barcelos e a Dona Termudes. Então, aquele barulho que às vezes a gente fazia no passe, né? Por causa da prece mesmo. Então, eu repetia muito isso, às vezes, dentro de casa. E aí, eu nunca imaginaria que um dia estaria falando Esperança e Fé, né? E para mim é um motivo de muita honra, muita alegria. Não no orgulho negativo da palavra, mas sim de orgulho de fazer parte também dessa família maravilhosa. Então, eu me sinto honrado de ser da Cidade Franca, né? Preocupado também. E o trabalho da USE nada mais é do que uma continuidade da família, ampliação da família, né? Porque a USE, para mim, a função de estar na USE com coordenação agora, para mim, não difere em nada de estar como qualquer frequentador de casa espírita. Isso, para mim, só me ajudou a ampliar a família. E eu me sinto muito honrado por isso. O assunto que a gente escolheu para falar sobre hoje foi o Cristo Consolador, na qual nossa amiga já fez a leitura. E aí nós vamos, antes de falar um pouquinho sobre o capítulo, a gente precisa relembrar algumas coisas. Eu gosto sempre de fazer essa introdução, que eu acredito que é sempre importante nós lembrarmos disso, né? Que a doutrina espírita, para nós, é a doutrina consoladora, a terceira revelação. Sendo assim, nós tivemos 2 revelações. A primeira e a segunda estão contidas na Bíblia. Primeiro, o Velho Testamento, depois o Novo Testamento, um personificado com Moisés e outro com Jesus, aonde permanece no Espiritismo, na terceira revelação, as leis morais. Então, nós adquirimos esse conhecimento há mais de 3.000 anos. Então, os Espíritos tiveram a possibilidade de estar com Moisés, estar com Jesus, estar com os profetas, estar com vários que hoje são considerados santos pela Igreja Católica, tiveram a oportunidade de conhecer essas leis e despertar essas leis que estão na nossa consciência. E o interessante também dessa lição é que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo alguns estudiosos, primeiro Herculano Pires, depois agora Cosme Massi. Eles falam que existe uma didática no Livro dos Espíritos, na qual o Evangelho segundo o Espiritismo é um aprofundamento da terceira parte desse livro, que é o arcabouço da doutrina espírita. Então, é o livro mais vendido no movimento espírita, e nessa lição, é uma lição muito curtinha, né? Mas muito profunda. Isso denota que os espíritos superiores, eles falam pouco, mas falam muito. Mensagens pequenas e mensagens profundas. Kardec, nessa obra, pega vários versículos, tanto da primeira quanto da segunda revelação, e faz um tratado moral. Ele pega a parte das leis que falam da moral e ele explica esses ensinamentos baseado em instruções
oriundas de vários países da Europa e algumas partes do mundo da época. E ele faz, eu brinco muito, que ele faz artigos científicos atemporais. Eu sempre gosto de falar disso para a gente lembrar da grandeza de Kardec. Então ele pega os versículos e faz uma explicação. E depois ele vai incluindo, no final de cada capítulo, o reforço, né, a colaboração imediata de um ou dois espíritos. E nessa do Cristo Consolador, quando nós vamos falar de jugo leve, nós temos que entender esse momento que o Cristo disse. Quando Jesus primeiro estava reunido com seus apóstolos, e aí ele sai para fazer as suas pregações, os seus ensinamentos, e ele observa várias situações que estavam acontecendo, principalmente a má interpretação da lei, né? A preocupação imensa dos judeus com o exterior. E ele percebe que existia um peso muito grande na prática das questões que os judeus, né, que os responsáveis pela sinagoga, faziam com que os seguidores colocassem em prática. Então, aquilo era muito pesado para eles e ficava só no exterior, não provocava nenhuma transformação. Aí Jesus vem, né, com a lição e fala: vinde a mim todos que estão andais em sofrimento e achais sobrecarregados. Jesus primeiro faz um primeiro convite. Ele pede: vinde a mim que eu vou aliviar. Que é o que muitas vezes nós nos deparamos. Muitos de nós, acredito que a grande maioria de nós, foi para a casa espírita pela dor e não por amor. Porque quando eu vou, até mesmo por interesse, para não ir para o inferno ou para o umbral, eu estou interessado em alguma coisa, para não ter essa dor. Então, ainda nós somos movidos pelo interesse para conhecer Jesus. Então, primeiro ele nos chama para conhecê-lo, para sentir essa sua presença. E depois ele fala que nos aliviaria o nosso cansaço. E o jugo é um instrumento no qual se utiliza para prender dois animais. E esses animais, eles precisam ser mais ou menos do mesmo peso, né? Precisam ter a mesma força, para que um não fique sobrecarregado. E Jesus nos convida, diferente dessa situação do animal, para que nós nos aproximemos de Jesus, para que nós possamos assumir o jugo de Jesus, que nós possamos trocar esse jugo do mundo, na qual as orientações da época dos judeus e hoje nós do materialismo, e ele oferece o seu jugo a todos nós, para que nós possamos caminhar ao lado dele e carregar o fardo, porque com ele é muito mais fácil. E por que é muito mais fácil? Aqui diz que a partir do momento em que eu começo a compreender que eu sou um ser espiritual, porque isso foi uma das funções que o Cristo veio fazer, diferente de Moisés. Moisés veio trazer a lei, Moisés veio nos orientar que Deus é um só. Depois vem Jesus e falar que eu sou um ser espiritual e que Deus é Pai, e não aquele ser carrasco, né? De acordo com o momento que nós nos encontrávamos, era assim que a gente ia entender melhor. Mas Jesus vem falar que nós somos seres espirituais e que nós temos um Deus misericordioso. Bom, então, a crença nesse Deus e a aceitar esse jugo de Jesus, que é aceitar os seus ensinamentos, aliviaria nossas dores e o nosso cansaço. É muito interessante que às vezes a gente fica muito preocupado com as questões materiais, né? E nós espíritas, nós temos a convicção, e eu brinco muito que a gente tem que parar de falar que crê, mas sim que sabe que a vida continua e que Deus é justo. Porque a partir do momento que eu começo a falar que creio, quando chega uma novidade, essa novidade passa por mim e eu acabo assimilando essa verdade e deixo de acreditar no plano espiritual, num Deus justo. E quando eu tenho fé, eu tenho certeza. Então, quando eu tenho fé nessa justiça de Deus, nesse plano espiritual, o peso que nos é atribuído no processo reencarnatório fica muito mais leve, porque eu vou entender que tudo é passageiro, tudo passa. Até nós passaremos
por esse planeta, deixaremos ou não algum registro, mas o mais importante é o registro da mudança que nós fazemos em nós. Essa convicção, ela é demonstrada através das nossas atitudes, em relação ao filho, em relação ao marido, em relação à nossa vida social, dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Então, quando eu digo que tenho fé nessas orientações do Cristo, eu coloco em prática. Aí eu não preciso falar, eu já estou vivendo. E como que as dores, as decepções, as angústias são aliviadas? É por meio dessa fé, porque aí, quando eu compreendo o que é esse Deus, o que é essa lei, e no final ele vem colocar que a condição para que ele ajude, para que ele esteja junto no jugo, ao meu lado, é necessário que eu adote em minha vida a prática do amor e da caridade. Isso é uma interpretação feita por Kardec em relação à lei. Porque a lei de Jesus qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Kardec apenas alimenta e ilustra mais ainda esse ensinamento. Amar, na sua essência, nós ainda estamos aprendendo. Eu quero acreditar que nós estamos num processo de convivência, aprendendo a conviver. Eu acredito que o amor mais singelo é o de mãe, e ainda de algumas mães, porque alguns espíritos reencarnam em alguns corpos que não são amigos, e aí vão aprender a conviver. E ainda ele coloca como condição a caridade. E segundo o Evangelho, caridade, se nós fôssemos entender melhor essa palavra, nós colocaríamos a caridade como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E aí a gente amplia esse conhecimento, né? Benevolência, ser benevolente 24 horas. Hoje nós temos um conhecimento imenso. Então, só no meu pensar eu posso estar sendo ou não benevolente. Indulgente, nós sabemos bem, que é aceitar o outro da forma que ele é e compreender o momento que ele se encontra. Porque nós falamos muito na casa espírita, eu estou obsediado, eu estou com dor, eu passo por provas, eu passo por expiação, mas eu não lembro, muitas vezes, que eu estou no planeta de provas e expiações, mas que o meu esposo também está, a minha esposa também está, meus filhos também estão, aquele comerciante que às vezes me tratou mal também está, e só eu que mereço indulgência? Pelo contrário, nós que precisamos ser cada vez mais indulgentes para as dificuldades do outro. Essa palavra ela é muito utilizada no movimento espírita, mas ela não é muito conhecida em outros movimentos religiosos. Quando a gente se depara, vai comentar sobre esse assunto, a pessoa até pergunta, o que é indulgência, né? É essa compreensão, até nós temos lições imensas do Evangelho sobre esse assunto de tão importante que ele é. E o perdão foi uma das palavras que mexeu com a humanidade quando Jesus pronunciou, porque era olho por olho, dente por dente. Vamos avaliar se nós não estamos ainda nesse olho por olho e dente por dente. E o Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da questão do processo evolutivo, ele vem falar que a importância e a forma de nós atingirmos ainda mais rápido o processo evolutivo, a evolução, que é o único determinismo que nós temos na doutrina espírita, o único ensinamento em torno do determinismo é a evolução, é a prática da caridade desinteressadamente. Então, se eu sou um administrador do passe, se eu sou administrador da casa espírita, se eu desenvolvo um trabalho assistencial, seja ele qual for, qual que é o meu interesse? E aí cada um vai olhar para o seu coração e conhecer os seus sentimentos. Porque o nosso anjo da guarda, que a gente esquece muitas vezes dele, Deus, que é soberanamente justo e bom, Jesus, conhece o nosso coração. Aí realmente eu vou saber se eu estou ou não fazendo alguma coisa desinteressada. Claro que nós estamos gatinhando nesse processo evolutivo.
ainda vamos passar por muitas experiências, mas é um momento em que nós já nos encontramos da intelectualidade. Nós somos espíritos já bem intelectualizados. Existe outra lição do Evangelho que nós podemos ajudar, pode nos ajudar nessa compreensão, que Kardec faz uma advertência para nós, mesmo no Evangelho, que já na época dele era uma época da intelectualização. A virtude maior era a intelectualização, mas o vício era a indiferença. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos, porque nossas dores, nossas angústias, nosso sofrimento é a partir do momento que eu souber que eu sou um ser espiritual, que momentaneamente eu estou num corpo denominado Jean, mas amanhã eu posso estar Maria, José, Pedro, em outro corpo, nesse ou no outro planeta, fora de um corpo ou não. Então, a nossa percepção, a nossa crença, demonstração de crença, de fé, de certeza, está nas nossas atitudes. E o nosso maior julgo ainda tem sido as questões materiais. Então, a minha preocupação muito em ser e ter. Então, quando eu me desprender disso e acreditar que tudo que eu tenha, por mais que eu tenha, é apenas um empréstimo, isso me será um alívio. Eu não me sentirei preso a nada e o fardo ainda mais será leve. Em relação ao perdão, é uma palavra muito forte, a gente fala muito disso no movimento espírita, mas é muito... Quando eu estiver liberto de qualquer sentimento de raiva, de ressentimento, de angústia, de falta de perdão em relação ao outro, eu também me sentirei liberto e ainda mais o fardo será leve. Porque eu fiz um trabalho de desprendimento daqueles sentimentos que muitas vezes me causam dor física e dores morais, que me causam um peso que às vezes eu nem sei de onde vem, mas é a angústia de às vezes não conseguir perdoar. Quando eu não tenho fé nesse Deus e nessa vida após a morte, nessa continuidade, eu ainda tenho a angústia do nada. Porque nós que acreditamos numa vida após a morte do corpo físico, nós ainda temos esse consolo que tudo vai passar, que é momentâneo, seja qual for a dor, por menor ou maior que seja, mesmo porque nós não temos condição de avaliar a dor do outro. Por isso que sempre um abraço, um aperto de mão, um sentar do lado, pode consolar muita gente. E às vezes são dores que a gente não tem nem noção. E o Cristo nos faculta essa responsabilidade de, às vezes, também ajudar o outro a carregar o jugo dele. E às vezes a gente não quer. Porque às vezes está muito fácil para mim, mas o Livro dos Espíritos é muito claro que nós também seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. A inércia também será responsabilizada. Então, se eu quero, é um gesto até de inteligência, se eu quero o consolo nas minhas dores, sejam elas físicas ou morais, que eu possa começar a auxiliar. E a gente sabe muito bem disso, nós que já somos trabalhadores da doutrina espírita, do movimento de unificação, ou qualquer atividade que nós venhamos desenvolver em relação ao próximo, nós sabemos quando nós estamos realizando uma atividade de benemerência, as dores, principalmente as dores físicas, são aliviadas. Nós sabemos de grandes companheiros que tiveram a necessidade de ficar internado nas atividades da Casa Espírita, porque só ali ele consegue se manter encarnado, porque ele tem tanto compromisso com algumas criaturas que a doação ou a absorção de fluido por algumas criaturas, por compromissos obtidos, é muito grande. E aí essa restituição contínua é só na tarefa do bem. Nós sabemos disso, isso fica muito claro nas perguntas 70, 71 do Livro dos Espíritos, que essa reposição desse fluido depende de cada um de nós. Mas Jesus, como eu disse, como eu falei no começo,
ele primeiro faz o convite, ele alivia, sim, as nossas dores, que são os nossos chamados milagres, né? Que a gente tem toda a explicação para isso, né? Momentaneamente, mas ele convida ao trabalho. Nós temos um exemplo disso quando ele faz a cura daqueles 11 leprosos, e no final eles vão e fica apenas um. E aí Jesus pergunta, mas cadê os outros? Cadê os outros? Porque Jesus faz um primeiro trabalho. Quando eu peço esse auxílio, ele vai me dar. Porque ele sabe que às vezes as nossas dores são muito pungentes. E às vezes, como a barriga vazia, que não entende o evangelho, às vezes um coração doído também não vai conseguir assimilar esse evangelho de imediato. Então ele dá aquele primeiro auxílio, que são as orientações do evangelho, e depois ele fala, olha, agora nós temos que caminhar e mudar a postura, assumir esse jugo comigo, mudar a postura, mudar o caminho e manter-se reto. Porque o jugo do animal, ele tem como um dos objetivos manter o caminho, manter o animal naquele caminho sem desvirtuar e principalmente sem desgrudar do outro que está do lado. E esse que está do lado, que se propõe a estar do lado de nós, é Jesus. Mas nós podemos, sim, encontrar Jesus no nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos filhos, porque através dele, por meio dele, com eles, que nós alcançaremos essa transformação moral. Porque nós temos como objetivo principal nessa encarnação a nossa transformação moral e aquisição da maioridade na intelectualidade, para futuramente, e isso Deus espera de nós, nós possamos ajudar na cocriação do universo. Mas nós já começamos agora, auxiliando o outro, né, a criar novos sentimentos, a novas posturas, e isso depende de cada um de nós. Nós tomarmos a decisão e não preocupar com o que a sociedade vai falar sobre um assunto ou outro, porque nós seremos convidados 24 horas a retomar o outro jugo, que acaba sendo pesado, o jugo no que a sociedade nos pede, que é a assimilação de todos os prazeres e de todas as paixões, colocá-las em práticas em todo o seu furor. Então, o Evangelho vem nos pedir a isso. E isso demanda esforços, demanda, às vezes, dores, porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de posição, é um ajustar até mesmo da postura, porque o jugo vai te direcionar, ele não vai permitir que você mude a meta, mude o caminho. E isso, muitas vezes, vai dar uma dorzinha nas costas, vai dar um torcicolo moral, um torcicolo social, que às vezes a gente não quer assumir. Então, são decisões. E aí a certeza disso, dessas mudanças, dos efeitos dessa mudança, nós encontramos para aqueles que sabem da comunicação com os espíritos, daqueles companheiros que estiveram conosco ou não, e que estão hoje na pátria espiritual, e que desenvolveram um trabalho imenso de transformação moral, e hoje já gozam de grande parte da alegria que o Cristo nos promete ao desencarnar. É importante nós lembrarmos sempre que nós, espíritas, não acreditamos nem em céu, nem inferno, e que esses locais não são circunscritos, e sim é a postura na qual eu me conduzo no decorrer da minha existência. Eu, Jean, vou continuar sendo o mesmo Jean ao desencarnar. Com quem eu vou me sintonizar? Com quem eu estou me sintonizando agora. Eu posso mudar de padrão vibratório? Isso é muito raro. Só se eu fui induzido ao mal inconsciente. E não é o nosso caso. Nós não podemos dizer que somos ignorantes em relação à lei de amor e de caridade. Somos, sim, muito conscientes. E é um bom tempo. Hoje, ainda mais com a doutrina espírita, que é esclarecedora, é muito clara, é uma água límpida, que nós hoje temos
a oportunidade de usufruir. A decisão vai ser de cada um de nós. A doutrina espírita ela é muito clara, que todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, elas demandam arrependimento, expiação e reparação, seja nesse momento ou em outras oportunidades. Eu gosto muito de dizer que nós estamos aqui num processo de educação, de restabelecimento da meta, do objetivo. Brinco ainda que nós espíritas precisamos sempre fazer uma revisão do planejamento reencarnatório. Será que eu estou agindo de acordo com o que foi planejado antes de eu reencarnar? É só nós perguntarmos para a nossa consciência e para o nosso mentor amigo, que muitas vezes nós esquecemos. Nós sentamos numa mesa, juntamos as contas da casa e fazemos um planejamento para a aquisição de um carro novo, de uma casa nova, até mesmo da reforma física da casa espírita, mas muitas vezes nós deixamos de fazer essa revisão do planejamento reencarnatório. O que eu estou deixando de fazer para que eu não seja um suicida involuntário, para que eu não antecipe a minha partida, ou para, principalmente, não permita e não faça com que o outro seja infeliz, para que eu possa a todo instante ser instrumento de amor e de caridade nos meus gestos, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, e uma revisão contínua dos meus sentimentos. O que eu sinto hoje em relação a fulano, a ciclano, a beltrano? Eu estou aproveitando ou não as oportunidades que o Cristo me trouxe? A oportunidade que eu estou tendo agora de entender esse convite do Cristo em relação ao jugo que ele nos oferece, a troca do jugo, o jugo do mundo pelo jugo do Cristo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar sobre essa lição, porque toda vez que a gente fala, né, do Evangelho, ele nos fala ao coração, mas também ao ouvido, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quem mais será cobrado? Serei eu, nas minhas posturas, na minha conduta, nos meus pensamentos. Mas fica mais fácil se nós estivermos juntos, um auxiliando o outro na casa espírita, num bate-papo, porque eu quero acreditar eu acredito, sei disso, que o Cristo manifesta, muitas vezes, por meio do outro, por meio dos companheiros que estão conosco. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e eu estou à disposição de vocês. Obrigado ao Centro Espírita Esperança e Fé por essa noite de hoje. A gente sempre aprende e eu espero que nós possamos, em breve, encarnados, nos reunirmos, né, para fazer uma grande festa, porque eu aprendi com uma pessoa que vocês também conhecem, conheceram, que foi o meu primeiro. Eu tenho 2 professores de espiritismo. O Baltazar, lá do centro, hoje ele frequenta mais o Centro Espírita Evolução, lá no aeroporto, e o Valdivino, que ele desencarnou e tomava conta da campanha Alta de Souza, né, do Esperança e Fé, e eu frequentava com ele lá na ENI, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, Vicente Paula, foi onde eu nasci, praticamente, e eu ia na segunda-feira e sempre tinha o Valdivino fazendo a leitura do Evangelho, e o Baltazar explicava o Livro dos Espíritos, e eu, como sempre fui muito atrevido, eu antes sentava na mesa, então eu já muito novo sentava na mesa, não podia, mas eu sentava, porque eu sou o atrevido de sempre, né? E aí ele sempre falava assim, que a nossa festa era no Centro Espírita. Eu lembro muito nítido dele falar assim, que o refrigerante, para quem bebe a cerveja, era a nossa água fluidificada, e que o bolo era o Evangelho. Então eu lembro dele com muito, muito carinho nesse momento, que Jesus o abençoe, provavelmente ele está próximo de nós, né? Porque a emoção se aproxima da gente, então eu espero que ele esteja muito bem, agradecido pela lembrança que vocês fizeram dele para mim. Então, obrigado, gente. Estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos você, Jean, por esse
essa explanação profunda, né, do Evangelho de Jesus, que é a nossa vivência, né, o que nós temos que vivenciar no nosso dia a dia, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Jean? Ah, todo mundo entendeu. Todo mundo é tímido agora. Ninguém faz pergunta nenhuma, né, Adriana? Ninguém quer abrir janelinha, ninguém quer perguntar nada. Seu Adalto, o senhor está por aí? Vai dar para o senhor fazer a oração final? Não respondeu. Seu Adalto? Mas enquanto isso, se ele não fizer, depois eu faço. Nós vamos para os nossos recadinhos finais, né? O Jean quer dar um recado também, né, Jean? Um recadão. Depois eu passo os nossos. Pode falar, Jean. Depois com essa questão da pandemia, até nós estávamos um pouco quietos, né? A Uzi começou a movimentar o canal do YouTube Uzi Franca. E nós temos incluído alguns trabalhos lá, né? O primeiro trabalho que foi incluso agora, além das palestras do Meio de Kardec, depois do Meio de Kardec, acho que o Meio de Kardec nos impulsionou a isso, nós colocamos uma orientação sobre o Centro Espírita, o retorno das atividades. Então, lá nós temos um primeiro vídeo sobre o livro Orientação ao Centro Espírita. Nós faremos um estudo metódico dele, para quem coordena a casa, para quem quer fundar a casa espírita. Mas a nossa primeira orientação foi sobre o retorno da casa espírita para as atividades presenciais. Nós ainda temos Minutos com Kardec, que é um trabalho que a nossa querida Amy está fazendo, né, um estudo simples de 5 minutos, no máximo 10 minutos, falando um pouquinho sobre os princípios da doutrina espírita. Um outro assunto que eu particularmente adoro, que é o Baú do Coração, aonde, por sinal, esse eu vou precisar muito do Esperança e Fé, porque o Esperança e Fé tem um arquivo, a MEF tem um arquivo maravilhoso de fotos antigas do nosso movimento espírita. Então, se você tiver uma foto sua participando do movimento, das atividades do centro, ou de algum companheiro antigo, manda para mim no meu telefone mesmo, faz um videozinho explicando que foto que é essa, aonde aconteceu esse evento, quem são as pessoas que estão ali, quem é você na foto. A primeira foi sobre a Valdete, ela contou a história dela, teve 300 teve 100 visualizações, se eu não estiver enganado, o pessoal adora, né? E eu tô apaixonado por isso, porque veio essa ideia, e assim, é muito legal, eu tô com um monte de foto aqui também para passar, mas eu gostaria que vocês fizessem o vídeo. O outro assunto é evangelização, que agora nós vamos apresentar a confecção do livro, aquele livro para as crianças fazerem em casa. Ainda nós teremos um curso de oratória online. Aquela palestra que é feita mensal na Casa Espírita, nós também faremos mensal online, então já foi a primeira. A segunda já foi postada lá, então logo vocês vão receber a notificação. E também nós teremos o Nexo Espírita. O que é o Nexo Espírita? Um orador, ele vai pegar um tema onde é pouco trabalhado. Por exemplo, aborto, doação de órgãos, política. E a pessoa vai discorrer sobre esses assuntos, entre aspas, mais polêmicos, baseado na doutrina espírita. Então, o que a gente pede para vocês que se inscrevam no canal, divulguem o canal, e toque o sininho para vocês receberem as notificações. Outra coisa que a gente até está antecipando aqui para vocês, o ano que vem nós temos eleição na USE, né? Então nós precisamos de gente para trabalhar nesse órgão de unificação. Então, quem quiser interesse em montar uma chapa, ou quiser compor uma chapa, então nós precisamos de secretário, tesoureiro, né? Para a gente dar continuidade a esse trabalho. Eu quero acreditar que o ano que vem a gente retome as atividades da sede, para a gente ter essa sede, que tem muita gente precisando. Hoje eu descobri que nós temos mais um bairro sendo fundado em Franca, então nós precisamos fundar no mínimo 40 centros espíritas em Franca, para atender os bairros novos. Para isso, se a gente tiver o dinheiro lá, é fácil comprar terreno. Então, eu quero agradecer imensamente vocês, mais uma vez, e eu espero a inscrição de vocês no canal, para que nós possamos divulgar ainda mais a nossa doutrina. Obrigado, gente. Nós que agradecemos.
E isso eu já falei para o Jean, e eu vou falar aqui ao vivo, a Dê está aí também, né? E graças a Deus, com o Jean na USE, como ele diz, eu vou, onde ele é chamado, ele vai, a USE, graças a Deus, está tendo esse alcance, né, Jean? Mas foi um trabalho, que, como se diz, é colocar a cara, a tapa, né, muitas vezes, tudo, para poder conseguir. A equipe é boa. Não, tem gente boa lá, sim. Mas gratidão, viu, Jean? Nós agradecemos muito. Quando o Jean fala em notificação, gente, é para a gente clicar lá naquele sininho, se inscrever, porque muita gente vai e só visualiza, né? Aí não recebe as notificações. Então, quando a gente clica lá no sininho que se inscreveu, aí a gente começa. A hora que cai um vídeo novo, a gente já fica sabendo, tá? Nós também temos lá o nosso YouTube, viu, Jean? Essa palestra vai lá já para o YouTube. Nós temos o nosso Facebook. O nosso Facebook, eu andei conversando com a nossa secretária, né, lá da diretoria, nós vamos colocar uma coisa nova esse ano. Geralmente esse assunto é muito, eu falo que os nossos irmãos católicos que celebram muito, mas nós vamos celebrar de uma forma diferente o advento do Natal. Nós vamos colocar, eu vou começar hoje falando o que é esse advento, até dia 1º de dezembro nós vamos colocar um versículo do Novo Testamento, também do Velho Testamento, né, que fala sobre Jesus, e uma tarefinha para a gente fazer em relação às pessoas. Porque nós estamos assim, a gente está na máquina hoje, né? Nós estamos vivendo aqui o meio virtual. Mas através do meio virtual dá para a gente lembrar daquelas pessoas que estão distantes e ser presente. Ser um presente e ser presente, tá? Então acompanhe lá no Facebook, que vocês vão ver essa questão do advento de Natal que nós vamos iniciar hoje. Porque Jesus, para nós, não nasce só dia 25. Jesus nasce todos os dias nos nossos corações. Isso que é importante, né? E os nossos recadinhos finais, não podemos esquecer, gente, do nosso Bazar da Solidariedade. Nosso bazar, graças a Deus, eu ainda lembrei também de você muito, Jean, nós estamos realizando um bazar da solidariedade lá na creche Maria da Cruz. E o Jean sempre bateu nesse ponto, nós temos que fazer aquele pedaço, porque ali, ó, naquele pedacinho é bem espírita. Nós temos o Bazar Alta de Souza, nós temos a USE, a sede da USE, e nós temos a creche Maria da Cruz. E geralmente tem muitos espíritas que não sabiam daquele espaço ali, da sede da USE, onde a USE, se Deus quiser, o ano que vem vai plasmar ali, vai ter a sua forma física, né? Para a gente poder realizar os nossos eventos. E esse ano, como não teve a Feira da Fraternidade, nós pegamos, né, um pouco de coisas que a gente ganhou, né? Nós estamos realizando lá na creche Maria da Cruz, na quinta, sexta e sábado, o nosso Bazar da Solidariedade. Então, nós fizemos a semana passada, vamos fazer essa semana, né, quinta e sexta, das 15 às 19 horas. No sábado, a partir das 10 horas, a gente já está aberto, né? E também, conforme fosse, não acabar tudo, né? Essa semana, a semana que vem também, nós vamos realizar esse bazar. Temos lá sapatos masculinos novos, de marca, de mulheres também, artesanato, né? De repente, a gente quer dar um mimo para uma pessoa de Natal, lá no nosso bazarzinho tem. Então, nós temos produtos novos e seminovos. Então, esperamos todos vocês lá, tá bom? E quero convidar também que a partir da semana que vem, né, já é mês novo, amanhã já é dezembro, nós vamos ter o nosso mês, o nosso Natal com Jesus.
E todos os anos a gente lá na nossa casa física, a gente pegava um livro e trabalhava esse livro inteirinho que falasse da vida de Jesus, que comentasse de Jesus. Que nós estamos com saudade de Jesus, nós queremos Jesus perto da gente, ainda mais nesses dias que têm sido muito sofridos, né, de uma forma ou de outra, para todos nós. E nós estamos agarrando em Jesus para poder passar esses momentos difíceis, né? E não deixando passar em branco, a partir da segunda-feira que vem, então vai ser 7, 14, 21 e 28, nós vamos estar fazendo o livro Primícias do Reino, tá? Então, a semana que vem vai estar a Ângela Raiz iniciando para nós, dia 14, a Nara Carlone, dia 21, o Nilson Valério, e finalizando dia 28, o Wilson de Paulo. Então, nós esperamos contar com vocês, né, para a gente poder celebrar cada vez mais Jesus em nossos corações. E agora, para finalizarmos, agradecemos muito o Jean, viu, Jean? Pode voltar sempre, viu? É só clicar lá no link que você vai cair aqui toda segunda na nossa sala. Nós vamos chamar o seu Adalto para fazer a nossa oração final. Eu quero convidar todos vocês para serenar o coração. Vamos mentalizar sentadinhos lá na cadeira, lá na nossa casa, né? Vamos pensar nos nossos grandes amigos que vieram antes de nós, que trabalharam em prol da nossa casa, fortalecendo para que ela fosse o que ela é hoje, acolhendo tantos irmãos encarnados, mas principalmente muitos irmãos desencarnados. Então, nesse momento, vamos entrar em sintonia com todos esses amigos que vão trazer o medicamento espiritual para o nosso corpo espiritual, que vai refletir no nosso corpo material. Enquanto isso, nós vamos ficar quietinhos, asserenados, calmos, tranquilos, ouvindo a prece do Senhor Adão. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Amigos, irmãos, companheiros de jornada, né? Aí a Adriana, a dona Shirley, seu Adalto, o Everton, a Cleusa, a Mara, a Lu, o Pérez, a dona Maria Alice, a dona Marília, que está aí quietinha, a Deise, a Ellen, a Fátima. Nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Jean, gratidão eterna, meu amigo. Muito obrigado.
que nós possamos passar uma semana com muita paz, com muito amor e sempre. Olha lá, Jean, Dona Marília chegou aí. Dá um tchauzinho pro Jean, Dona Marília. Mandou um beijo para você. Então, Um beijão para você. Ô, meu querido, Deus te abençoa. Que alegria, hein? Abençoa nós todos. Obrigada. Não, essas coisas não valem, isso é maldade, quer fazer a gente chorar, não pode. olha lá, ele é chorão, tia Maria, já está chorando. Oh, meu Deus, obrigado. Ai, não vai deixar nada aqui não, porque eu começo aí não vou parar. Um beijão, minha querida. Mas é um choro alegre. É um Obrigadão, gente, para vocês. Fica com Deus. Fica com Deus. Bom trabalho. Obrigada. Meu bem. Com Deus, gente. Tchau. Até a próxima. Assim seja. Você também. Que seja para você. Obrigada, gente. Gratidão.